Como ocorre o processo da salvação? O que você e eu devemos fazer para que a salvação seja uma realidade na nossa vida? É o que nós vamos entender no programa Escola Bíblica de hoje. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Chegamos ao final de mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. Privilégio, viu, ter a sua companhia, ter você com a gente. Eu espero que cada noite você tenha crescido mais, aprendido mais da palavra de Deus. Sempre gosto de mencionar que a gente está aqui para compartilhar verdades da palavra. A decisão é sua. A decisão é de cada um de nós. Se eu quero acreditar ou não, se eu vou aceitar ou não. E esse é um processo que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez, você não teve contato, você não conhece nem a TV Novo Tempo. Um privilégio ter você aqui. No programa Escola Bíblica, a gente estuda a Bíblia aqui através dos guias que são produzidos pelo nosso departamento de Escola Bíblica, tá? E esses guias são distribuídos gratuitamente para os nossos queridos telespectadores que querem receber aí. É gratuito, pode acreditar, porque tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Quem são os anjos? São os nossos doadores mensais. Isso mesmo. E agora, no mês de março, nós estamos numa campanha especial de doações, que é a campanha Doação em Dobro, para que pessoas tenham mais conhecimento para educarem os seus filhos. Porque a gente quer produzir aí um novo guia de estudos, a gente quer lançar um novo guia de estudos, tá? Que a Darleide Alves, que é nossa apresentadora, será a nossa autora desse guia, e nós contamos com você. A gente quer distribuir 50 novos guias para 50 mil famílias, 50 mil novos guias de estudos. Então, contamos com a sua doação em dobro, se você já é um doador, se você já é um anjo da esperança. E aí, eu sempre menciono, né? Cada R$5 a gente consegue produzir um novo guia de estudos e colocar nas mãos dos nossos telespectadores. Faça a sua doação, se você ainda não é, seja um anjo da esperança. E a respeito do nosso guia, você pode pedir através do nosso WhatsApp, mandando mensagem, vai aparecer aí na tela, durante a minha fala aqui, durante o programa. Você também pode acessar o nosso site ou você pode ligar no horário comercial para a gente e solicitar o seu guia de estudos, A Cura do Pecado. Está aparecendo aí na tela o conteúdo desse material. Vale a pena você entender que um dia o pecado não existirá. Vale a pena entender o que é o pecado e que um dia nós viveremos para sempre a eternidade e felizes. Parece utópico, parece uma coisa que não faz nexo, né? Não faz sentido, né? Não tem nexo. Quero dizer para você que a hora que você começa a estudar e entender, você percebe que existe lógica. Estude. Vamos orar a Deus para pedirmos sua iluminação, para a gente entender a Bíblia mais uma vez. Pai, é hora de estudarmos a Tua Palavra, nos dê compreensão do texto bíblico, nos ajude, Pai, a vivermos isso, a aceitarmos esta mensagem. Eu oro por cada um dos telespectadores, cada um tem o seu processo, o seu tempo, sua forma de compreender. Nós somos diferentes, mas eu oro para que o Espírito trabalhe na nossa mente agora. Peço uma bênção por cada casa, cada família, que o Senhor os abençoe dentro das suas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Convido você
a me acompanhar, a abrir a Bíblia hoje, como a gente está estudando o tema número 5, que é a salvação e a morte dentro do tema do pecado, eu tirei hoje, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas nos 2 últimos eu trabalhei o tema da morte, no primeiro a salvação, e hoje eu quero concluir o tema da salvação dentro de um contexto que é importante. A salvação é gratuita. O Senhor me oferece a salvação. Eu não faço nada para ter a salvação, mas para eu compreender e aceitar a salvação, depende da minha vontade. E aqui a gente vai colocar alguns passos. Isso não eu não estou comprando a salvação com aquilo que eu faço, tá? Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós, tá? Agora, a questão é o que fazer para receber. Talvez eu deveria até alterar aqui. Não é para ser, né? Mas para receber agora a salvação. Porque eu recebo se eu quero. Eu não tenho que pagar. É gratuito. É o dom gratuito de Deus. Paulo deixa isso muito claro na carta aos Romanos. Mas agora, como que eu recebo, né? Eu quero, Senhor, me dê. Para isso, algumas ações são essenciais. E eu quero colocar essas ações não como conquista, quero deixar isso aqui bem claro, mas como fatores para a compreensão do que eu estou recebendo, do que Deus está fazendo por mim, do que o Senhor já fez por mim melhor. Atos capítulo 3, verso 19, dentro do grande discurso de Pedro, para aqueles que precisavam entender o que Pedro estava dizendo, de que quem era Jesus Cristo e o que ele havia feito. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Para que você receba a salvação, para que você agora diga: o Senhor faz parte da minha vida. Ele diz: se arrependa. E originalmente a palavra significa mude de ideia. Tenha consciência do seu estado. A gente vai perceber que essa é uma ação sobrenatural, tá? É o Espírito. Lembra bem, o Espírito cria em nós o querer e o efetuar. É o Espírito, é Deus que cria em nós. O Senhor atua na nossa vida. E é o Espírito que faz com que eu tenha percepção. Mas a ação de deixar que o Espírito trabalhe é minha. Então eu digo assim, eu sou impressionado. Eu já usei essa frase aqui algumas vezes. Faz tempo que eu não uso. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. O que eu e você temos que fazer hoje é abrir o coração para que eu tenha percepção que eu preciso mudar a ideia, que aquilo que eu estou fazendo está errado. Aí o Espírito trabalhou, eu mudo a minha ideia, agora eu me arrependi. Olha só, na sequência do texto, usa a expressão convertei-vos. Então eu mudei de ideia, e a conversão aqui é como aquela placa de trânsito, acho que eu até já usei de forma ilustrativa, né? Eu mudo de direção, e a conversão pode ser à direita ou pode ser à esquerda. Se eu não me engano, eu acho que eu vou até aqui, né? Me permita, os meninos que estão aqui no estúdio, que são todos motoristas, né? Seria mais ou menos isso, né, meninos? É isso? Tá? Seria mais ou menos isso? Que é a placa da conversão, né? Conversão à direita, conversão à esquerda. Ou seja, eu mudei de direção. Eu mudei de direção. Essa é a palavra. Eu estava indo num caminho, eu tinha determinada atitude e agora eu mudei de direção. Eu me converti, eu voltei voltei para onde? Para aquele que é verdadeiramente minha fonte de felicidade. Porque distante de Deus, eu não serei feliz. Distante de Deus, a minha vida não tem sentido.
E quando eu mudo de ideia, quando eu me volto para Deus, eu estava indo contrário, agora os meus pecados serão cancelados. E o arrependimento ocorre quando? Quando eu percebo a santidade de Deus e eu percebo o meu egoísmo. E isso aqui é essencial para a gente, porque quando eu olho para Deus, eu percebo que o que eu estou fazendo, o pecado que eu estou cometendo, foi contra Deus, porque Ele é um ser santo e é Ele que me dá essa percepção. Lembra bem, o grande objetivo do plano da salvação é fazer com que a imagem de Deus seja restaurada em nós, e a imagem de Deus só será restaurada na nossa vida se nós estivermos contemplando o Senhor. É Ele que nos transforma. E aí, quando eu cometo o pecado, e agora eu me arrependo, sou impressionado pelo Espírito Santo, eu olho para Deus, digo, Senhor, eu cometi um pecado contra o Senhor. E eu percebo que esse afastamento, lembra que o pecado é a rebeldia, é o olhar rebelde, está centralizado em mim mesmo. Eu sou egoísta, eu estou centralizado em mim mesmo. E talvez aqui o Salmo 51, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, eu vou ler alguns versos do Salmo 51, seja uma das confissões mais sinceras, assim, né? Detalhada. Quando você analisa o Salmo 51, você tem detalhes de uma confissão. Quando o profeta Natã veio a ter com Davi, depois dele haver possuído, forçado Betseba por um relacionamento íntimo. E aí, né, Natã, o profeta, questiona Davi de forma ilustrativa, né? Aquele que tinha uma ovelhinha, né? Um que tinha muitas ovelhinhas, vai lá e pegou a ovelhinha de um que só tinha uma. E aí, o que faz com ele? Não, esse aqui, a indignação de Davi, esse tem que morrer. E aí a gente tem a percepção, esse foi você. E aí Davi caiu em si. E aí ele escreve o Salmo 51 dentro desse texto, desse contexto. Mas olha o que diz o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É muito mais do que uma tristeza por algo que havia feito. É muito mais a tristeza e a preocupação com as consequências do ato que ele tinha feito. Ele reconhece a santidade de Deus e diz assim, contra ti, Senhor, eu pequei. Mas o texto vai aprofundando. Temos outras descrições. A confissão não é, então, só eu fiz algo de errado. É eu fiz algo contra Deus. Fica claro no texto. No verso 17 ele vai dizer, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O arrependimento gera contrição. Ele se sente indigno porque ele cometeu algo que o separou de Deus. Mas Deus estende a mão. A gente vai voltar, a gente vai para o intervalo, é bem rápido. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais no que acontece no coração daquele que se sente arrependido verdadeiramente, mas agora olha para a salvação. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos juntos com você mais uma vez aqui. Quero te motivar, é bem rapidinho porque a gente vai voltar para o nosso tema. Não esqueça, mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, é o 12982444449 e peça seu guia de estudos. Agora, tá bom? Estou motivando você. A cura do pecado. Ou você pode ligar também para 0 operadora 12 21 27 31 21 no horário comercial e pedir seu guia
ou acessar o nosso site. Você também pode acessar o nosso site, que é novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Tá bom? Peça seu guia de estudos, eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Vamos lá? Vamos continuar aqui o tema da salvação. Estamos enfatizando o arrependimento, então gera contrição. Sequência, o arrependimento não é uma obra humana. No verso 11 ele diz: regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. É uma ação divina. Fica muito claro aqui, é uma ação divina, uma ação de Deus no coração do homem, para que ele tenha noção. Na carta de Paulo aos Romanos, ele diz, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, quem que me motiva? Quem age na minha mente? E eu tenho que fazer o quê? Abrir meu coração, para que o Espírito de Deus atue na minha mente. E eu agora sinta a necessidade para que eu me arrependa. Essa é uma ação da vontade que o Espírito de Deus toca em mim. Mateus capítulo 16, verso 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Eu só quero, antes de seguir aqui, tem um detalhezinho que eu lembrei, que eu devo citar, que é o verso 10, tá? 51, verso 10. Que o arrependimento também muda a minha atitude. Ou seja, eu não fico mais do jeito que eu estou. Não é só uma tristeza por algo que eu cometi. O arrependimento é uma mudança de atitude. Diz lá no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aquele que se arrependeu, ele deseja viver uma nova vida. A partir do momento que ele aceita o Senhor Jesus, que ele aceitou a salvação, ele quer agora viver uma nova vida, um novo pensamento, porque ele não vai ficar do jeito que ele está, ele não vai continuar na prática. Ele pode cair? Pode. Mas essa, como eu já citei em algum momento aqui, não é uma coisa natural dentro dele. Não é um processo natural. Mateus capítulo 16, verso 24, aquele que aceita o Senhor Jesus, aquele que aceita a salvação, há uma segunda coisa que acontece com ele, que está aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que Jesus quis dizer para os discípulos com esse texto? Para nossa percepção, parece muito simples, né? Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo assim, você tem que morrer, a sua vontade tem que morrer. A sua vontade, o seu eu, tem que ser crucificado. Esta era uma imagem para os discípulos, eu acho que em algum momento eu já usei esse verso aqui, muito significativa, porque eles viam pessoas sendo crucificadas e eles entenderam que a vontade deles precisava ser colocada na cruz, porque a vontade nossa, naturalmente, é contrária à vontade de Deus. E o que o Senhor deseja
é que essa vontade seja transformada, seja crucificada. No centro do conflito está a vontade humana. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 31, dia após dia, o que eu faço? Eu morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dia após dia, a minha vontade tem que morrer. E tudo depende da ação correta da vontade. Esse é um desafio que a gente tem, porque a minha vontade é contrária. Então lembre-se, a salvação é um dom de Deus. Agora o Espírito me desperta para o arrependimento. E o Espírito também trabalha na minha mente para que a minha vontade seja crucificada. Exatamente assim. O meu desejo morra na cruz. E agora o desejo do Senhor vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20, aprofunda isso. Eu já li esse texto. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queria perguntar para você, quais são suas vontades? Quais são seus desejos que impedem você de buscar o Senhor, de ir a Ele, de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser transformado por Tua graça, somente em Ti, não há outro caminho. Eu quero, nesse momento, levar você a pensar, a salvação é um dom que o Senhor me dá. É gratuito, é a ação sobrenatural do Espírito. É o Senhor trabalhando na minha mente. É o Senhor querendo modificar os meus pensamentos. Mas, para isso eu preciso sentir o arrependimento. Para isso eu preciso sentir que a minha condição é uma condição pecaminosa. E o Espírito que vai fazer isso em mim. E agora eu vou, Senhor, eu mudo de direção. Sabe? O meu caminho é outro. Antes a minha prática era uma. E eu estou falando para você que talvez tenha práticas que você sabe que são erradas, ou você que talvez um dia esteve ao lado do Senhor e abandonou. E acha que você não tem caminho para voltar? Tem. Porque a gente nunca vai tão longe que o poder de Deus não possa nos buscar e nos transformar. Agora lembra, arrependimento não é só a tristeza. Arrependimento é o clamor de Davi, Senhor, me dá um coração novo. Me muda pelo poder da Tua graça. E aí, eu vou à cruz e o meu eu é crucificado. E agora, eu começo a viver uma nova vida. Você deseja viver essa nova vida? Você deseja viver esse novo momento? Eu quero ler o último texto com você e convido você a abrir na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8. Esse é o texto que mostra, que reflete aquele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Eu sou crucificado, meu eu é crucificado e o Espírito agora
me conduz. O Espírito controla as minhas ações. A gente vai ver a partir de segunda-feira que existe um momento especial de transformação e de manifestação pública para isso. Eu quero orar para que o Senhor nos dê capacidade de arrependimento e de irmos à cruz e crucificarmos o nosso eu pelo poder do sangue de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela salvação. Que a gente se arrependa e que a gente vá para a cruz, para que o Senhor viva em nós e sejamos conduzidos pelo Espírito. Eu clamo por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.